Boa noite a todos, internautas conectados na Orleans TV. Vamos iniciar o nosso programa Psi o Quê? Hoje com a participação do Rodrigo Veronês, um tema tão importante, né? A gente vai falar de política, mas a gente vai falar de uma política saudável. Alguns conceitos, trazer a perspectiva da política, né, no contexto da história. É um tema bastante interessante. A gente vai iniciar o nosso programa agora, né, agradecendo o nosso patrocinador, o Brat Automóveis, que está patrocinando o nosso programa. Quero mandar um abraço especial para os internautas de Orleans, Braço Norte, Turvo, Cocal do Sul e Joinville. Se você faz parte de uma dessas cidades, né, de alguma cidade que eu não citei, deixe seu recado no nosso Facebook, nosso YouTube, né, que você vai estar aqui identificando outras cidades. Você que está entrando agora, curte a nossa página, compartilhe, né? Lembrando que o programa fica gravado, mas o importante é a participação ao vivo. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, né, o Rodrigo Veronese, professor de História. Eu vou pedir para ele se apresentar para os nossos internautas da Orleans TV. Então, Júnior, primeiro agradecer a oportunidade, dizer que estou muito contente de estar aqui, falando de um assunto que eu gosto bastante. Eu sou professor de História há 19 anos e trabalhei por toda a região. Gosto muito dessa temática. Estou muito feliz de poder conversar sobre isso e falar de um modo onde a gente procure os conceitos e ajude as pessoas a clarear um pouco as ideias, porque nos últimos anos a gente vem vendo muita confusão no debate político, muita contaminação no debate público brasileiro. Talvez eu possa ajudar. Com certeza vai ajudar, vai esclarecer muito, né? Para não chegar assim, antes da gente falar na questão do contexto político, nossa primeira curiosidade que a gente sempre de saber aqui agora o que é história e o que te levou a ser professor de história, né? Como é que foi para ti esse caminho? Então, eu tive professores que me incentivaram, tive professores que eu era muito fã, né? E eu gostava de ler história. No início eu gostava de ler uma história tradicional, de grandes heróis. E depois percebi que a história poderia me ajudar, o entendimento do passado poderia me ajudar a contribuir com a sociedade de uma maneira a melhorá-la, a transformá-la. Né? E isso me fez sair da minha área, que eu era técnico em mecânica, trabalhava nessa área, e acabei indo para a faculdade de História. E amo o que eu faço, gosto muito, e sou um profissional muito feliz. Cara, a história é a ciência dos homens no passado. É a área do conhecimento que procura entender o que os homens realizaram no passado. E ela a história, ela tem uma importância muito grande por conseguir dar pra gente a perspectiva do passado, o entendimento do momento atual, entender caminhos que a humanidade tomou, né? E a história é construída, né? A gente tem vários tipos, a gente tem vários historiadores com diferentes posições, porque historiadores, a gente sai daqui para ir para o passado, a gente vai para lá buscar informações, e cada historiador tem suas preferências, seus temas preferidos, suas abordagens ideológicas e políticas, e é assim, cara, a história é fascinante. Mandar um abraço ali que estão pedindo, pessoal de Cocal, internautas de Criciúma. Um abraço especial para o Fábio Salvador, que entrou aqui, mandou um abraço para o Rodrigo. E assim vai seguindo. Balneário, Arroio do Silva, Helder Gonçalves, grande abraço. E assim a gente vai seguindo. Rodrigo, assim, a gente vai tentar trazer a questão política, né, pelo viés da história, né? Eu acho que é o grande foco daqui. E quero registrar, assim, que durante a semana fui muito questionado, né, sobre a polêmica da política. Tu vai falar de política e tal. Então, eu acho que a gente traz novamente essa relevância, né? A importância de a gente falar outro viés, né? Então, como é que a gente pode entender, assim, qual é a relação que a história tem com a política? Como é que essa relação, ela é próxima, ela é distante? Como é que a gente pode conceituar essa relação? Então, Júnior, assim, a maior parte dos historiadores, eles são muito envolvidos com militância política, né? Eu acho que como a gente vai e acaba desvendando alguns mistérios e acaba trazendo para a sociedade, às vezes, coisas que ela quer esquecer, né? A história tem essa função também, não só de falar de tudo que foi feito de bom, mas trazer aquilo que os erros, fazer uma história crítica, né? E isso é feito também com a política, né? Porque é uma parte da história. Eu sei que hoje a gente tem a ciência política, né, que é especializada nisso, mas a história, todo conhecimento, né, é histórico. Então,
É importante que a história se dedique também à política, é importante que os historiadores tragam para a sociedade essas visões, mesmo contraditórias, porque cada historiador procura defender seu ponto de vista e pesquisa, faz uma leitura do passado de acordo com sua formação. Então, são duas áreas que se completam, né? Muito importante a gente saber o desenvolvimento político, as formas de Estado, as ideologias, e para poder lançar luz sobre o presente, talvez lançar luz com algumas propostas para o futuro, né? Não é se apegar à história, é tirar da história o que a gente pode assim, avançar, né? A gente conseguir tirar da história algo que a gente possa melhorar, usar para melhorar, né? Eu acho que é outra questão da história, que a gente vai lá no passado buscar informações e trazer para o presente. Eu acho que é algo também que a gente não pode deixar apagada ou no esquecimento. Então, acho que tem esse papel de nos fazer lembrar, né? Eu acho que, como trouxe na tua fala. Se a gente pensar assim dentro da questão política, a gente fala muito da esquerda, a direita. Eu acredito que existe outros viés, né? Então, como é que a gente pode definir centro, esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita e o extremo, as direitas? Não colocar tudo num pacote só, né? Pode clarear isso para nossos internautas que estão aqui nos ouvindo. Então, esse é um tema que é muito importante. Eu acho que a pergunta é fundamental. Esquerda e direita, eu quero começar fazendo uma certa provocação e uma crítica a essas duas palavras, porque no meu entendimento elas explicam muito pouco da realidade. No meu entendimento elas causam mais confusão do que elucidam. No meu entendimento elas fazem amálgamas, elas juntam coisas que são diferentes nesses dois pacotes. Um conceito é algo que explica alguma coisa. Essas duas palavras não explicam nada, né? Quando tu só consegue essas duas palavras signifiquem alguma coisa quando tu coloca em relação a quê? São palavras que são relativas, né? Essas palavras surgem na Revolução Francesa por uma mera colocação do terceiro estado ligado ao povo do lado esquerdo da Assembleia, e os deputados que defendiam a manutenção do rei, ele continuasse tendo muitos poderes centralizados, sentavam à direita. Então, a gente vem com isso, mas, por exemplo, a gente pode relativizar, e são termos extremamente relativos. Por exemplo, os jacobinos na Revolução Francesa eram considerados à esquerda, radicais, mas quando a Olympe de Gouges, que era uma mulher, apresentou o Manifesto das Mulheres, ela foi guilhotinada. Então, quer dizer, em relação às mulheres, Olympe de Gouges estava à esquerda, estava mais radical, queria mais mudanças. E os jacobinos ficaram à direita dela, né? Conservaram o que tinham. Então, também a gente vê esquerda e direita sendo usado, e é um termo que é usado, a gente não vai dizer para as pessoas não usar, porque as pessoas usam do cotidiano e, de certa forma, ajuda a entender, mas eu acho confuso, eu acho perigoso, e eu, como professor, tenho a obrigação de trabalhar com conceitos mais claros com meus alunos nas aulas. Eu não trabalho com esquerda e direita, por exemplo. E, por exemplo, a gente tem vários exemplos, né? Se a gente for, eu ver aqui, muitos, por exemplo, década de 30. Década de 30, os liberais passaram a ter uma concorrência dentro da economia com o pessoal do John Maynard Keynes, que era um intervencionista, era a favor do Estado intervir na economia. Eles chamavam ele de esquerda. E era uma pessoa que defendia a sociedade atual. Ou seja, seria a direita do que estava rolando na União Soviética, por exemplo. A União Soviética estava existindo nos anos 30 e... Então é relativo. Keynes estava à esquerda da União Soviética, mas estava à direita dos liberais. Ou estava à esquerda dos liberais e à direita da União Soviética. Então, esse termo é muito confuso e é bastante relativo. Acho que a gente tem que tomar cuidado com ele. A gente poderia, com base no que traz, que definir esquerda e direita hoje está confuso, hoje está perigoso, como é que a gente poderia clarear isso para os nossos internautas, para os nossos ouvintes, de uma forma que fosse mais leve de se entender? E talvez não seja uma disputa, eu acho que virou uma disputa popular, né? Isso eu vejo como perigosa, de certo.
na construção das relações familiares, entre conhecidos, enfim. Bastante. Então, eu penso que as pessoas devem se ater, quando forem identificar correntes, partidos e movimentos, no seu programa e nas suas ações. O critério da verdade, né, que é um conceito marxista de verdade, é a realidade. A gente tem que se ater à realidade, ao que é. É a busca incessante dos gregos, desde Sócrates, pelo que é, pelo conceito. Então a gente deve procurar, porque quando a gente diz que um partido, um movimento é liberal, é socialista, é conservador, tu sabe exatamente o que está dizendo. Agora, quando tu fala esquerda e direita, por exemplo, a gente coloca no mesmo barco, se a gente falar esquerda e não dizer exatamente quem é e o que é, tu vai colocar partidos muito diferentes, com ações diferentes, programas diferentes, visões diferentes, estratégia e tática diferentes no mesmo balaio. E isso acaba ficando ruim. Fora a questão da demonização dos termos esquerda e direita que houve, né? A gente vê pessoas que só o fato de falar que é uma pessoa de esquerda, pronto, ela está demonizada, a pessoa perde espaço, a pessoa é mal vista. E isso é muito ruim para o debate público. Sim. Tentar clarificar de certa forma. Vamos pensar que existe partidos A, partido B e partido C. Então, cada partido tem lá seu projeto político. Então, eu posso me identificar com o partido. Eu devo me identificar com o partido a partir do projeto que eu identifiquei. Eu acho que as pessoas hoje, e é comum, as pessoas acabam se filiando em algum partido, em alguma sigla partidária, sem ter uma definição muito clara do qual é o objetivo, qual é a proposta, e aí a partir daí acaba se perdendo, né, no contexto, ou até se desfiliando e mudando de partido. Isso. Eu acho que não sei se é nessa linha, assim. Isso acontece. A gente vê pessoas se filiando a partidos por outros interesses, né? E ainda existem pessoas que se filiam em partidos com base no programa, porque acreditam que aquele partido possa fazer algum tipo de transformação. Também eu queria colocar a questão de partidos conservadores, né? O que é um conservador, o que é um... a Revolução Francesa foi um movimento muito forte. Foi um movimento que criou uma sociedade nova, radicalmente nova. E ali na Inglaterra, acho que Irlanda, o Edmund Burke, ele funda o pensamento conservador. Por que eu estou falando isso, Júnior? Porque vários partidos que a gente tem aqui podem ser chamados de conservadores. Todos os partidos, praticamente, a maioria dos partidos do Brasil, da nossa cidade, são partidos conservadores. E o que é ser conservador? Ser conservador é diferente de ser reacionário. Conservador, como Burke falava, ele mantém as instituições que funcionam e vai gradativamente fazendo mudanças que melhoram a sociedade. É o caso da maioria dos partidos da cidade. Eles se elegem, eles mantêm as instituições, eles defendem instituições como a propriedade privada, por exemplo, que os revolucionários não defendem. Eles defendem o que há. E uma melhora no que pode ser melhorado com calma, sem romper com as estruturas antigas, como a Revolução Francesa fez ou a Russa fez. Agora, o reacionário, Júnior, o partido reacionário é um partido que não tem nenhum tipo de proposta, porque ele vive do passado. Aí pode dizer assim, tá, Rodrigo, mas tu é professor de história, vive do passado. Não, eu não me prendo ao passado, eu não quero uma volta ao passado. O passado tem que nos ajudar a construir uma sociedade melhor. A pessoa, por exemplo, que quer que o regime militar volte, que a ditadura militar volte, é uma pessoa reacionária. Ela quer viver o passado. Ela desqualifica e não dá visibilidade para as grandes mudanças que estão acontecendo para o Brasil de hoje. Então, provavelmente, se o seu político for uma pessoa reacionária, ele vai apresentar muito pouco no parlamento, porque ele vai apenas criticar qualquer coisa que avance, qualquer coisa que seja progressiva, em nome de um passado que não existe mais. Vamos aproveitar agora aqui para ver quem é que está nos acompanhando na página do YouTube. Temos aqui a dona Edna de Biase Cascais, boa noite. Eduardo Pereira de Souza, um forte abraço. O Rodrigo. A Amabile Moraes, boa Digão. Ricardo Cancelier, ambos sabem muito, abraços. Temos aqui a Alexandra Souza, manda um salve para a turma do 3º ano do CMG. Manda um abraço aí, Rodrigo. Galera que eu gosto demais, curto demais. Tive aula com eles hoje, é sempre um prazer trabalhar. Adoro aquela escola. Eduardo Locke Bez, esse é fera. Esse é fera. Isadora Miranda, fala Digão. Maria, muito fera. Só elogios aqui pro nosso professor de história, né? Eu acho que é importante, sim, a gente estar aqui, né, com uma pessoa que tem
baita conhecimento, provavelmente pais, seus filhos estão em boas mãos no conceito assim de conhecimento, né? Eu acho que ele é uma professor, eu conheço ele muito imparcial, então vale a pena ter aula com esse professor. Aproveitar agora para mandar um abraço ali para o nosso patrocinador, Brat Automóveis, e seguimos. A gente falou da definição da direita ali, da esquerda, e aí tu trouxe o cuidado, né, de que projeto, existem os planos políticos, então que a gente não pode cair na armadilha de definir, o cara é de direita, então ele não presta, o cara é de esquerda, ele não presta. Então acho que é uma discussão muito mais ampla, né, do que a gente vê no dia a dia. Mas se a gente pensar assim, o que seria, dentro do conceito que tu trouxe, assim, a gente pode também cair no extremo, né? Extrema direita, na extrema esquerda. E como é que a gente analisa isso a nível de prejuízos para a sociedade? Pensar na questão mais extrema, né? Conceito político. A gente tem também nessa questão, a gente tem muitas visões do que é extrema esquerda, extrema direita. Tem partidos que são classificados como extrema esquerda que não gostam disso, tem partidos que são classificados como extrema direita e se acham conservadores. Mais uma vez, a gente tem que sempre se apegar aos conceitos, ao programa desse partido, o que esse partido defende, como defende, que tipo de ação, que sociedade defende. Aí tu vai clareando melhor. Extrema esquerda e extrema direita, a gente pode pensar, a grosso modo, em um governo de extrema direita, um governo fascista. Seria uma extrema direita. Ou o governo do stalinismo na União Soviética, na antiga União Soviética, que seria uma extrema esquerda. Também é relativo tu falar isso, né? Porque, como eu falei, em relação ao quê, né? Então, por exemplo, um partido de... Quando tu é de extrema direita ou de extrema esquerda, todos que estão... não estão na extrema, tu considera piores, considera... Inimigo? As extremas podem ter um problema que é a questão do diálogo, né? A extrema direita costuma não dialogar, os governos fascistas não eram governos de diálogo. A extrema esquerda que eu conheço entre partidos brasileiros e na história costuma dialogar, costuma agregar força, costuma fazer movimentos juntos, costuma ter pautas comuns, né? Eu me lembro que, por exemplo, a campanha que a gente fez aqui, lembro, acho que o Joel estava junto comigo, o Fábio Salvador, a gente fez uma campanha, participou de uma campanha nacional contra a área de livre comércio das Américas, eu acho que foi 2001, não me lembro agora, mas a pessoa pode consultar aí. Ali a gente viu setores conservadores, setores de esquerda, setores de direita, que a gente pode usar esse termo, a gente viu vários partidos, a gente viu igrejas evangélicas, igreja católica, a gente viu personalidades de esquerda, personalidades de direita dialogando em torno de um projeto ou em torno da negação de um projeto que era muito ruim para o Brasil naquele momento. Considero ruim ainda hoje, se fosse aplicado. Então, há diálogo, sim. O que eu vejo com bastante dificuldade é a extrema-direita, né? Extrema-direita, os extremistas de direita dialogam um pouco com outras correntes, né? Talvez por acreditar, isso também é uma crítica que muita gente faz à esquerda, do purismo, né? Precisamos ser puros. Eu não considero assim, considero que em determinadas situações o diálogo é importante, como foi na campanha da ALCA, mas cada corrente, cada partido, cada pessoa resguardando seu projeto. Às vezes os projetos podem ser, digamos, dar um tempo nesses projetos para que possa ser feita uma ação imediata em torno de uma pauta comum que agrade a todos. Vamos aqui nos nossos internautas que estão acompanhando o YouTube, né? Isadora. É só elogio pro Rodrigo, né? Eu não vou ler os elogios aqui. Isadora, Maria Laura, Fernanda. Fernanda aqui, mais literalmente uma aula, baita professor. Ana Carolina. Tenho aqui um recado de uma pessoa muito especial, que é o seu Tony Cascais, né? Pai do Daniel, aqui da Orleans TV. Parabéns pela sua entrevista, Rodrigo. Aqui é o Tony Cascais. O seu Tony, encontrei ele agora no elevador. Eu sou fã do seu Tony. Acho que conheci ele pessoalmente. Acho que todo mundo é fã do seu Tony, né? Então, é uma pessoa que contribuiu muito assim para a cultura orleanense, né? Com a sua música. Pai do Daniel Cascais. Chegou uma pergunta aqui pelo Instagram, que eu acho que é importante. Pelo Instagram não, pelo meu WhatsApp aqui. Vamos lá. Por que as pessoas são tão radicais de uma maneira geral?
em defender um lado, ou direita ou esquerda. Não seria mais sensato e maduro ponderar o que existe de positivo em cada polo? Esse é um problema que a gente vive, é um problema que já me debrucei. Acredito que a polarização sempre fez parte da política. Talvez as redes sociais ampliaram isso de uma maneira, avolumaram isso, mas sempre houve, nesses momentos eleitorais, que são momentos de disputa de poder, há uma polarização. Só que esta polarização, passada a eleição, ela costumava dissipar, né? Hoje eu vejo que setores radicalizados da sociedade brasileira continuam radicalizados. Talvez, por estarem, né, em alguns governos, essas pessoas modularam um pouco, mas a gente tem que fazer a experiência de chegarmos à próxima eleição para acompanhar como será essa próxima eleição, se os métodos que foram utilizados, que eu considero muito ruins na outra eleição, vão ser aplicados novamente. E é disputa de poder, né? A radicalização é disputa de poder. Toda disputa de poder radicaliza e polariza. Mas a gente tem um fenômeno no Brasil que é a polarização gerando audiência, né? Tem pessoas que a gente conhece que polarizam muito e fazem isso como método. Elas não estão realmente com raiva, elas não estão... Só que essa polarização criada em rede social de maneira consciente, na grande massa, fica ruim. É um péssimo incentivo. E essa radicalização que foi falado na pergunta das pessoas não conseguirem conversar é péssimo para a democracia, é péssimo para a política, é péssimo para o debate público. Se tu participa de uma conversa onde tu não está disposto a escutar, nós já não temos mais diálogo. Não temos mais o debate socrático, onde tu fala, eu falo, a gente pode construir um conhecimento juntos, né? Sempre falo para meus alunos, existem 2 tipos de debate, o debate erístico e o debate socrático. O debate socrático constrói, porque as pessoas estão abertas e partem do princípio que não sabem tudo. Quando tu te fecha num debate erístico, tu só quer ganhar, e para isso vale quase tudo, vale xingar, e é péssimo para o debate público. Não há conhecimento, há um entrincheiramento das pessoas, raiva, ódio, as famosas bolhas de internet. Mais um comentário aqui que eu acho que é importante, a gente tá do YouTube, né? Da Viviane Sprícigo, né? Prestigiando o maridão. O que a gente pode mandar pra Vivi, Rodrigo, ali? Então, ela é minha parceira, minha companheira. Depois da Mamusca, a mulher mais importante da minha vida, e ficar com ela pra sempre, Pretinho. Momento love aqui no nosso programa. Então, eu acho que tu já respondeu, mas eu até queria que reforçasse aqui, né? Que eu queria saber realmente, como a gente trouxe ali um pouco do conceito de esquerda, de direita, do diálogo, que é importante. Pode haver diálogo entre a esquerda e a direita, as posições, né? Pensando nesse contexto. Júnior, partir agora da realidade, que é uma realidade que tu viveu, eu com uma idade já vivi, talvez meus alunos, as pessoas de Castro Norte também estão me prestigiando aí da Escola Radiar. Uma bela sala também. Eu vejo assim, cara, complicado a gente perceber que no Brasil de hoje tem correntes que não querem diálogo. A gente vê o não diálogo hoje. A gente sempre teve diálogo. Ou tu acha que a política orleanense, quantas políticas de alianças que todo mundo achava ruim, na verdade é uma política normal, acontecia desde a Roma Antiga, alianças políticas para eleição na República Romana, ou na Grécia. É normal o debate. Na Grécia tinha a escola sofista, que o objetivo era vencer o debate, mas não apelar, né? Sem escrotidão. A gente tinha posições que conversam, posições que dialogam. Talvez algumas posições no Brasil de hoje estejam tão radicalizadas que não querem mais conversa, não abrem para o diálogo, né? Acabam se isolando. Então, acredito que sempre existiu. Acredito que neste momento não existe, ou está difícil, mas a gente vê como a política, muita gente vê isso como negativo, mas dentro da política da nossa sociedade burguesa, moderna, industrial, capitalista, isso é normal. Correntes, os partidos negociarem, os partidos se aliarem em torno de uma pauta comum, ou também se alinharem em torno de cargos.
Mas isso não é o fim do mundo, né? A gente tem que lutar para melhorar isso, a gente pode condenar isso, mas isso mostra que as correntes sempre dialogaram, sentam juntas, uma certa, em nome de coisas não tão éticas, mas sentam, conversam. O que nós vimos na metade da década de 10 aqui do século XXI para cá é correntes que não conversam, correntes que radicalizam, correntes que pregam ódio, trabalham com a demonização do camarada, ou do... é o termo camarada. Trabalham com a demonização do outro, né? Radicalizam ao ponto de não ter conversa, de ter violência. E isso é novo. Isso é novo. No Brasil que eu vivi os anos 90 e era muito... sempre existiu polarização entre forças políticas dos anos 90 até, né? Até a metade do... É normal e uma pena que a gente não consiga, ou parte da política brasileira não consiga dialogar. Porque a gente está vendo novamente agora, com a preparação para as eleições, forças políticas que conseguem dialogar, amarrar, né, a coligações, amarrar apoio. Então é possível esquerda e direita, essa direita e esquerda que todo mundo usa, é possível que elas conversem. E sempre conversaram. Terminavam os debates, havia um diálogo. Nem por isso havia falsidade ali, havia uma disputa eleitoral. Não uma radicalização de demonizar o outro, do ódio, da perseguição, né, da fake news, destruição de reputação. Isso foi um grau que não dá para aceitar. Para quem entrou agora, internautas, estamos aqui com podcast Psiu Quê, com o convidado Rodrigo Veronês, patrocinado pelo Brat Automóveis. Quero aproveitar esse momento aqui para divulgar, né, o convidado da próxima semana. Próxima semana o tema é a grandeza humana. A gente vai estar aqui com o Constantino Rodrigues de Freitas, ele que é didata e professor de biodança, lá de Gravatal. Abraço ao pessoal de Gravatal que também está nos ouvindo aqui, né? Entrou agora a Dona Zilda de Bias Cruz. Dona Zilda é um exemplo de pessoa, né? Mãe da Mirelle, tia do Daniel. Está sempre acompanhando aqui os nossos programas aqui da Orlens TV. Um grande abraço, Dona Zilda. E vamos seguindo. Como é que a gente pode chegar a conceituar ou entender o que é o capitalismo, o comunismo e o socialismo? Tem que trazer isso de uma forma mais clara aqui para os nossos internautas. Eu vou procurar ser o mais sucinto e técnico possível. O capitalismo é a nossa sociedade. Em linhas gerais, para ser sucinto, pode fazer milhões de discussões em torno desses termos, em torno de se foi, se não foi. Em termos sucintos, o capitalismo é uma sociedade em que as coisas são produzidas para o mercado. As coisas que são produzidas são orientadas pelo mercado, não pela necessidade das pessoas. O capitalismo trabalha com a questão da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, dos meios que produzem riqueza. E o capitalismo trabalha com a lei do valor, lei universal do valor, que regula uma sociedade como a nossa, ou seja, trabalhar as coisas, o valor das coisas é resultado do trabalho socialmente necessário para produzir, né? Um livro, qualquer objeto. E o capitalismo é uma sociedade que precisa de igualdade jurídica. O capitalismo é uma sociedade que precisa do Estado que garanta os contratos, que garanta que as transações serão, né, feitas. Basicamente é isso. O socialismo, a gente tem seria, pelo menos nas palavras sobre o que o Marx fala, e não fala muito sobre o comunismo, é um erro atribuir a ele a criação do comunismo, como seria o comunismo, ter uma receita. O socialismo seria a fase de transição revolucionária, mais ou menos o que aconteceu nas experiências do século XX. Algumas não completaram essa transição para o comunismo. Apesar de a gente falar de comunismo soviético, o comunismo que seria a idealização de algumas pessoas e pouco do Marx, uma sociedade quase perfeita, ele não existiu, né? Porque ele seria a ausência do Estado, isso não existiu. O socialismo, basicamente, que foi a experiência que a gente pode ter como exemplo a União Soviética até os anos 17 a 30 da União Soviética, é uma sociedade em que a produção e a distribuição, a produção e o controle da produção estão na mão dos trabalhadores. Toda a produção e distribuição estão na mão dos trabalhadores. Toda a economia planificada ou planejada por esses trabalhadores até 30 da União Soviética. Depois foi um outro planejamento. A propriedade é coletiva, é planejada a economia
E aí, o comércio exterior tem que ser controlado para que a sociedade saiba tudo que existe para poder planejar isso. Depois de 30, nós vamos ter um planejamento. O grupo do Stalin toma o poder, burocratiza o Estado soviético, aleija os sovietes, né? Quebra as pernas dos sovietes. São os conselhos de trabalhadores da antiga União Soviética. Nós vamos ter um planejamento burocrático. Era um planejamento burocrático que funcionou, porém tinha vários problemas, que depois a gente pode abordar, não sei se é o momento de abordar, tinha muitos problemas. Fica à vontade, fica à vontade. Burocrático. A gente tem um planejamento soviético, dos sovietes, que era um conselho de trabalhadores. Nesse planejamento, Júnior, os trabalhadores discutiam o que precisavam para quem entregar o que produzir. No burocrático, eram burocratas, pessoas do Estado que eram muito inteligentes e muito preparadas, mas ficavam em Moscou planejando toda a União Soviética. Isso, nas grandes indústrias, perfeito. Isso para produção de conhecimento, cultura, perfeito. Isso para ter as viagens espaciais, perfeito. Uma tecnologia de primeira ponta que a gente não tem. Nós não temos. Agora, nos pequenos detalhes da vida cotidiana, isso era muito complicado, porque aí são centenas de desejos e que não eram atendidos, que eram atendidos por pessoas que estavam longe, pessoas que não conheciam a realidade local, ou não davam muita importância para isso, né? Então, são as cenas que a gente vê dos anos 70 e 80, onde os mercados tinham pouca variedade. Ali não é levado em conta as necessidades das pessoas. As pessoas não decidem. Se as pessoas decidissem, não queremos ter várias marcas, o soviético decidisse isso, ótimo. Foi uma decisão coletiva de que poderemos ter apenas 2 marcas para evitar trabalho, né? Então, isso era complicado. Porque não foi uma decisão das pessoas. As pessoas tinham essa decisão tomada na capital e aqui em Orleans a gente tinha que aceitar, por exemplo. A gente não participava dessa decisão. Então, isso causou um desgaste muito grande no povo da União Soviética e vários outros... esse sistema soviético acabou se espalhando e tomando conta de todas as experiências que tentaram construir o socialismo. Governos autoritários, de personificação do líder, de planejamento burocrático, né? Apesar dos avanços que a gente viu, este para mim é o principal problema dessas experiências, pelas quais elas foram derrubadas, estão sendo derrubadas, estão, né, retornando ao capitalismo. Para mim é um problema sério, assim. A gente pode trazer algum exemplo de um país capitalista, de um país socialista ou de um país comunista, um exemplo que na tua visão deu certo? Cara, assim, primeiro a gente tem que descer do cavalo de achar que procurar o paraíso. São sociedades construídas por homens. Tem problemas. São sociedades que os problemas vão se apresentando, elas têm que resolver. Ninguém prometeu o paraíso, nem os liberais, nem Rousseau, nem Adam Smith prometeram o paraíso. Nem os socialistas prometeram o paraíso. Eles prometeram a construção de uma nova sociedade. A sociedade burguesa, na época das revoluções burguesas, a inglesa, a francesa. E a russa promete coisas para os trabalhadores e para a humanidade a partir da sua revolução. Mas não são experiências puras, não tem purismo ali, não tem desejo de purismo, não são sociedades morais, são sociedades reais. Sociedades que têm problemas, enfrentam problemas, escassez aqui, guerra ali, bloqueios, né? Então, eu vejo que a experiência socialista foi muito positiva em algumas áreas. Acho que até já coloquei. A questão da educação, a questão da saúde, a questão de que, ao expropriar grandes bancos e gigantescas empresas, houve um direcionamento desse dinheiro, dessa produção de riqueza para as pessoas. É um erro achar que as experiências socialistas causaram pobreza, mas também é um erro defender, é um erro que muita gente da chamada esquerda defende, o de conjunto à União Soviética. Né? A propriedade coletiva foi um acerto e possibilitou o avanço da União Soviética. Em 30 anos o país se modernizou. Não existe precedente. Então, a construção de uma nova sociedade, do ponto de vista econômico, foi um sucesso. Do ponto de vista político, é que a gente tem um baita retrocesso. As ditaduras, o culto à personalidade, isso, as pessoas costumam confundir o que houve na União Soviética com o socialismo. O que houve na União Soviética foi um retrocesso.
Ninguém conseguiu até hoje me mostrar em que ponto dos grandes clássicos do socialismo, por exemplo, há ali a ideia de culto ao chefe, de personificação, de ter uma casta dominante que planeja a economia em todo o país. Não existe isso nos clássicos do socialismo. Lenin, Marx e outros socialistas, Trotsky, não existe isso. Isso foi algo, um acidente, isso foi do momento. Daquele momento histórico, a criação de uma burocracia que dominou todo o Estado. Como também não estava nos livros do Rousseau, nos livros do Adam Smith, nos livros do John Locke, ditaduras. Não defendiam ditaduras. E as ditaduras se implantaram, porque são problemas que acontecem. Eu só vejo uma diferença muito, muito crucial entre o comunismo e o capitalismo. Os problemas do capitalismo não são retrocessos e acidentes. Os problemas do capitalismo são inerentes. Fazem parte da sua biologia, do seu organismo, da sua organicidade. Os problemas do socialismo faziam parte de uma camada dirigente, de um processo de burocratização, da pobreza dos anos 20, que construiu ali pessoas interessadas na manutenção do que podiam ter, que eram as pessoas do Estado. Não há organicamente no planejamento econômico, quando ele é feito pelos trabalhadores, algo que não possa ser resolucionado, ou algo irregular, ou algo que vai transformar aquela dinâmica em pobreza. Então, nesse ponto, eu vejo que há diferença, né? Mas tem problemas da União Soviética, o socialismo, tem problemas do capitalismo, mas os problemas do capitalismo são inerentes. Pega as crises capitalistas, elas vêm desde 1830, na primeira grande crise, elas vêm se repetindo, elas vão se repetindo, e não são problemas que tu pode resolver. Porque a gente tem os liberais dizendo que o Estado não tem que intervir. De repente, crise, o Estado tem que intervir. De repente, crise, os liberais ganham força e, de novo, o Estado não deve intervir. Estamos nessa há quanto tempo, cara? Então, pelo que tu falou, assim, se a gente pensar na questão dos conceitos ali, né, dos princípios de cada regime, talvez não seja essa a colocação, mas o que a gente tem que pensar é que, independente do regime, eles vêm com uma forma de resolver o problema do povo. E talvez isso não seja possível, conforme a dinâmica. E é sobre a questão da esquerda e direita, né, vários conceitos que tu trouxe ali, ela é muito relativa também. Eu acho que ela traz aquela questão cultural, né? Pode estar associada ao que se torna um país mais liberal, um país mais comunista, um país democrático, de certa forma. Então a gente tem essa questão cultural também no meio dessa, como ingrediente no meio dessa salada. Sim. Política. Inclusive, Júnior, hoje em dia tem sociólogos, quer dizer, agora desculpa a fonte, não, tranquilo. Mas estava lendo um sociólogo americano que diz que hoje a briga de esquerda e direita, a chamada esquerda e direita, está mais em torno de costumes, de pautas que levam à paixão. Por exemplo, se eu lançar um post aqui, associando um partido, uma organização, um grupo à pedofilia, isso gera um engajamento militante muito grande, porque ninguém em sã consciência defende a pedofilia. Ninguém que não seja pedófilo defende a pedofilia. Sim. Nenhuma corrente. As pessoas são levadas por essa paixão à esquerda e direita. Depende o rótulo, onde tu coloca o rótulo, é relativo também. Então, se eu largo esse post, eu vou ter engajamento de muitas pessoas repetindo isso. E aí eu volto no início da nossa conversa. Ninguém foi ler o programa? O projeto do partido. Ninguém foi ler o projeto. Ninguém foi conhecer esse partido, esse movimento. Ninguém conversa com alguém que conhece. Por quê? Porque a gente se distanciou, porque a gente polarizou tanto que a gente não pode chegar perto do outro. É um problema que eu tento resolver com os meus alunos, é propor para eles sempre ler o outro, escutar o outro, para fazer a crítica e para entender como é que funciona a mentalidade, a ideologia. Eu tenho aqui, por exemplo, um livro do Hayek, Friedrich Hayek. Um gênio, um bom livro. Não me convenceu, ele não me convenceu, mas ele estrutura bem. Então, há sim possibilidade das pessoas conversarem, é possível que as pessoas entendam o outro se tiver leitura, se tiver pesquisa, né? Agora, se a gente embasar um debate político importante em cima de questões morais, algumas não tão importantes e algumas até fake news, a gente não vai avançar.
Isso é lógico, claro e visível. Na última eleição a gente teve muito pouco debate. Não se via debate sobre questão econômica, que planejamento econômico, se vamos ter intervenção, se vamos ter liberalismo. Nós sabíamos que o Paulo Guedes, por exemplo, é uma pessoa liberal, mas não teve debate dizendo o que ia fazer, como ia fazer, por que ia fazer, isso aqui vai gerar emprego aqui, isso aqui pode fazer aquilo ali. Um debate seria rico porque as pessoas estão lá para escutar debates políticos. Nós tivemos um famoso, popular arranca-rabo, acusações pessoais, acusações morais e nada de debate. Né? Acho isso um erro, um retrocesso na política brasileira. Eu acho que vem daquela cultura que se é implantada, né, que se política não se discute. E aí quando não se discute política, né, isso chega no popular, quando se discute política, não se permite o debate. Né? E o perigo da questão, vamos pensar assim, tu nomear um partido X, né, de pedófilo ou de outra coisa, que ninguém gosta de pedofilia, como tu citou aqui, é porque tu acaba jogando, generalizando, né? Então todas as pessoas que são do partido X ou do partido B são pedófilos, ou todas as pessoas que são de esquerda são pedófilos, ou de direita, conforme acaba sendo o rótulo, né? Então esse rótulo que é o perigo, né, do debate político. E eu acredito que a política tem que ser levada assim, para o campo do debate, das ideias, né, discutir, conversar, dialogar, e aí a gente consegue construir muito melhor, né, a questão do nosso país. Democracia. A gente pode falar sobre a questão da democracia, ela que passou por golpes e ameaças, como é que a gente avalia isso? Cara, assim, democracia também historicamente tem vários tipos de democracia. A gente tem a democracia direta na Grécia, a gente tem a democracia representativa que é a nossa. A gente tem a democracia do soviético na Rússia até 30, com várias formas de democracia. A democracia, permita-me, né, a gente tem regime, governo e Estado. A democracia é um regime do Estado. As instituições, o Estado são as instituições. A democracia é o regime, é o regimento, as leis que... E o governo é quem está dirigindo o regime do Estado. Democracia é um desses regimes políticos. A gente acredita que ela é insuperável. É a frase do Churchill lá, né? A democracia é o pior do mundo, mas é o único... Não me lembro agora. Ele queria dizer assim, ó, é insuperável, é o melhor, intransponível. A democracia do soviético provou que isso não é verdade. Possível outras democracias. Democracia operária, por exemplo, do soviético. A democracia, assim, temos que pensar o seguinte, quando a gente avança, se a gente está defendendo o debate político, a gente tem que defender esta democracia para superá-la ou para melhorá-la. Porque em ditaduras não é possível debate, em ditaduras não é possível organização. Então é um retrocesso à ditadura em todos os sentidos, todos. No sentido político não há... Eu vejo assim argumentos muito fracos para a defesa de um governo onde a gente não tenha diálogo, onde a gente não tenha liberdade de organização. Então, eu creio que qualquer tipo de ameaça a esta democracia, se a gente quer avançar, a gente tem que ter esta democracia. Ela tem problemas? Tem. Ela é falível? É. Ela tem distorções? Tem. Mas até agora, para a gente avançar, ela é uma plataforma boa. A gente retrocede para uma ditadura, não há mais possibilidade de conversa, não há possibilidade das pessoas discutirem política. Discutir política é discutir poder. Que tipo de poder a gente quer? Que tipo de... Quem deve ter poder? Quem deve governar? Tem ditadura? Não tem isso, né? Não se mexe no projeto que tem falhas, né? Tem falhas, mas é um modelo, né? Que vamos supor, o modelo que está construído ali. E eu acredito que se segue na construção das falhas. Se aprimora o modelo projeto de democracia no país. É nessa linha? A gente tem que lutar para aprimorar, para melhorar. Os retrocessos são muito perigosos. Eu creio que qualquer tipo de ditadura e coloco as ditaduras dos partidos, as ditaduras que se apoderaram das transições para o socialismo em todos os países. Condeno elas todas.
Sei que esses países tiveram problemas, sei que esses países estiveram ameaçados pela conjuntura geopolítica do momento, Guerra Fria, mas talvez isso tenha também servido de justificativa para o implante de ditaduras. E se a gente for ver em 56 na Alemanha Oriental, em 68 na Tchecoslováquia, as pessoas não estavam pedindo a volta do capitalismo, elas estavam pedindo democracia. Liberdade artística, que nem isso em alguns países não tinha. O Estado dizia, o grupo dirigente dizia o que era arte. É impensável. Não está em nenhum clássico do socialismo o Estado dizer para ti o que é arte. A arte é subjetiva, a arte é fundamentalmente subjetiva. Então, ditaduras não são boas, não avançam ou restringem o avanço em qualquer país, em qualquer momento. A ditadura só era previsível em Roma. Pessoas que defendem a ditadura no Brasil defendem golpe. Pessoas que defendem ditadura num país onde não está previsto na lei a ditadura, defendem golpe, defendem cortar é o que eu falo para meus alunos, é um contrato. A Constituição é um contrato. Rasgar um contrato não é coisa de bom tom em qualquer casa, em qualquer negócio. Rasgar contratos. E a Constituição é um contrato social. Em Roma, a República Romana permitia uma ditadura de 6 meses para o imperador, para Roma se defender na República, os cônsules ali organizar a defesa por alguma ameaça. Ele tinha 6 meses para resolver o problema. Isso está previsto. Não é irregular, não é golpe. Agora, defender ditadura no Brasil é impensável. Defender ditadura, como a gente vê pessoas conhecidos defendendo torturadores, homenageando torturadores, eu já vi. Isso é grotesco, isso não tem cabimento. Não tem cabimento. Chegando quase no final do nosso programa aqui, né? Quero agradecer o Rodrigo, quero agradecer os internautas que estão aqui, agradecer o nosso patrocinador, Brat Automóveis. Lembrando aqui do nosso participante da próxima semana, né? Semana que a gente vai falar sobre a grandeza humana com Constantino Rodrigues de Freitas, ele que é didata e professor de biodança. Quando a gente pensou, Rodrigo, na discussão em trazer essa questão política, interface com a história, né? A gente lançou uma pergunta, né? Que eu acho que essa pergunta ela merece uma resposta. Né? Direita e esquerda, o que nos diferencia? Algo nos diferencia? Como é que tu responde essa pergunta para os nossos internautas aqui? Então, há uma possibilidade também que é usado de esquerda e direita quando a gente pensa a gente chama campo progressista, campo conservador. Tem uma maneira, é um critério, em relação a isso, a gente também pode classificar a esquerda e a direita entre partidos que propõem alterações e partidos que propõem não alterações. Os conservadores afirmam que leis não podem criar a sociedade. As leis, quando são feitas e as pessoas não entendem, não querem respeitá-las, cria uma anomia, como diz o Durkheim. Eu acredito que elas estão um pouco enganadas nesse momento. Os conservadores brasileiros, eles precisam entender que, por exemplo, casamento de pessoas do mesmo sexo. A lei não cria isso. A lei regulamenta algo de milhões e milhões de lares onde pessoas do mesmo sexo vivem juntas. A lei não está criando nada. Para alguns conservadores brasileiros, isso é a destruição da família. Eu vejo isso como um engano, lei do engano, e que bom. Como a gente poderia discutir isso sem se agredir? Uma argumentação, um debate socrático. Mas a gente vê assim que pessoas estão fechadas, né? A gente não tem um diálogo para explicar que não há destruição de família nenhuma, a criação de novas famílias. Como a própria sociedade já cria novas famílias que hoje são avó. Né? Tanto é que tem muitas escolas que não fazem mais dia dos pais ou das mães, sim do cuidador. As famílias mudaram de perfil. E eu acho muito legal isso. Defendo isso. Tomara que as escolas façam isso. E as pessoas que não têm pai, não têm mãe. Então as famílias hoje são muito, muito diversificadas no Brasil. E a legislação, o homem público tem que votar naquilo que faz bem para a sociedade, naquilo que é o bem comum para Aristóteles. E o bem comum, aonde a aprovação, por exemplo,
agora eu fiz o exemplo, né, do casamento de pessoas do mesmo sexo, piora o mundo, piora a sociedade. Como? Aonde? É uma pergunta que eu gostaria de fazer, né? Então, os conservadores acreditam que nós estamos, ou defendemos, ou a esquerda, ou os progressistas defendem e está sendo criado leis que não condizem com a sociedade, mas não, estão enganados. Essas leis que estão regulamentando problemas que já existem, como a Lei Maria da Penha, ela veio para botar as mulheres no poder, isso não tem absolutamente nenhum fundamento, ela veio porque já existe um problema crônico, não é só brasileiro, de violência contra a mulher. E violência. Números aí são assustadores. Estou vendo uma reportagem que a cada 7 horas uma mulher é assassinada no Brasil. É um absurdo. E é um feminicídio. Então tem pessoas, porque... Acho que falta diálogo. Acho que tem pessoas fechadas para o diálogo. E aí não tem como construir um conhecimento ou construir uma tolerância. Acho que justamente o objetivo desse programa, né, esse debate político é justamente mostrar que há possibilidade de debate, né? Então, e se a gente consegue abrir possibilidade para discutir a questão, né, da Lei Maria da Penha, a questão, né, do novo conceito de família que vem estabelecendo, vários conceitos de famílias, né, pensando na questão da adoção de pessoas do mesmo sexo, entre outras temáticas, que são aborto, que é uma outra temática. Então a gente precisa trazer isso para discussão, né, os prós e os contras, e não trazer para essa questão mais radical nesse contexto. Rodrigo, aproveitando aqui para as tuas considerações finais, para a gente encerrar nosso programa, agradeço a tua participação, fica à vontade. Então, gostei muito de participar, do recebimento, cafezinho, foi bem tratado. Agradeço a oportunidade, Júnior, pessoa que eu conheço há muito tempo e admiro também. Um prazer estar aqui por isso também. E, sei lá, acho que durante a nossa conversa ficou claro o diálogo, a importância do diálogo, a importância da discussão política, de projetos. Temos uma eleição vindo aí. Temos que exigir dos nossos candidatos que eles falem sobre projeto. Nosso país precisa de projeto de país. Seja qual for que a população decidir, projeto. Nós não podemos mais ficar patinando em questões que nos dividem, em questões de cunho moral. Temos que... se deixasse uma mensagem, é isso. É a dedicação maior. É o cuidado com as fake news. É a dedicação ao estudo, à leitura, a paciência para correr atrás de boas fontes. Precisamos disso. Nosso país está... Milhões de pessoas que não têm segurança alimentar, chega a quase 90, 100 milhões de pessoas que não têm segurança alimentar, ou seja, não sabe se vão ter as 3 refeições que eu tenho e nós todos, os ouvintes, a maioria tem. 13, 4 refeições até. Isso é um problema. Isso é um problemaço. Tem alguém que pode ajudar a gente a resolver? Que projeto de país resolve isso? Não é fácil, mas alguém tem que propor. Nós temos que ter propostas nisso. Aí nós precisamos escutar o outro e dizer, olha, não concordo por isso. Olha, isso não dá certo porque foi tentado. Mas isso é diálogo entre correntes. Isso não tem radicalização e polarização onde as pessoas não dialogam. Eu acho que a gente precisa disso. Então, para finalizar, então, eu acredito e quero dizer que a política é a ferramenta de mudança, né? Então, você que está aí adolescente, vai tirar seu título, a importância do seu voto, né? A importância de conhecer os projetos políticos, a importância de estar na política, né? Estar na política, não na política partidária, que não é esse o foco, mas eu acho que na política como ferramenta de mudanças, né? Agradeço o Rodrigo aqui pela participação, grande parceiro. Agradeço o Brat Automóveis, que é nosso patrocinador aqui do programa. Você pode estar anunciando também, entrando em contato com o Daniel, comigo ali, para fazer o anúncio aqui na nossa programação. Agradeço a todos os internautas que mandaram sua mensagem, né, sua mensagem de carinho para o Rodrigo, né? E vendo as mensagens aqui, reflete o quanto ele é um excelente profissional. Tento. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima semana. Boa noite.